telespectadores, estamos iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, realizado em convênio com a Pró-Reitoria de Extensão. Nós realizamos alguns programas sobre diferentes cursos da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós teremos o prazer de saber um pouco mais sobre o curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense. E nesse primeiro bloco nós estamos contando com a participação do professor João Batista de Abreu Júnior para trabalhar o curso de jornalismo. Ele é titular do departamento, é um professor que tem a dedicação há muitos anos, há 37 anos, como professor do curso de comunicação da universidade, tem formação em ciências sociais na UF, mestrado em comunicação pela Federal do Rio de Janeiro, doutorado também pela Federal do Rio de Janeiro e outros cursos dos quais ao longo da nossa conversa iremos falar. Professor, o senhor foi aluno do curso, professor do curso, continua professor do curso. Conte-nos um pouco a história do curso inicialmente. Com todo prazer, professor Antônio. Olha, a minha vida, na verdade, ela se confunde um pouco com a vida da UF, né? Eu entrei na UF como aluno no curso de comunicação social em março de 1972. Portanto, nós já temos aí 45 anos, né? É praticamente uma vida. E por que eu vim parar aqui? Eu não era de Niterói, eu conhecia Niterói, obviamente, mas não tinha nenhum vínculo afetivo ou residencial com Niterói. Mas quando eu fazia pré-vestibular, era um convênio do meu colégio, Colégio Zacaria, um colégio católico dos Padres Barnabitas, com o pré-vestibular Hélio Alonso, alguns professores diziam pra gente o seguinte: olha, eu vou dar um conselho para vocês, se vocês forem fazer matérias ou cursos de ciências humanas, não vão para o UFRJ, não vão para o UERJ, não vão para outras universidades, até mesmo a PUC, porque aqui a barra está pesada, né? É melhor vocês irem para a UF em Niterói, porque o clima lá ainda é mais ameno, a gente ainda respira áreas de algum vestígio de democracia. Pela ditadura militar. Eu estou falando do período mais negro, a palavra talvez não seja bem vista hoje politicamente correta, mas do pior período que a gente teve da ditadura, que é o período do general Emílio Carrasco Médici, né, que é o período onde se intensificou enormemente a tortura, o controle, sobretudo o controle nos sindicatos e nas universidades, né? Então, por isso eu vim para a UF, né? E é importante a gente destacar a postura do reitor da época, que era o professor Manuel Barreto Neto, porque era um professor que, embora não tivesse um engajamento político efetivo, mas era um professor que sabia honrar o cargo. Quer dizer, um professor que sabia, pela atitude dele, pela postura dele digna, tentar barrar os ventos da ditadura, né? Quer dizer, foi nesse período que o curso de comunicação foi criado, foi nesse período que se criou o cinema, o Cinearte UF, vieram para cá vários professores, alguns professores da UFRJ que haviam sido afastados pelo AI-5, por outras pressões, veio para cá uma certa intelectualidade que se juntou à intelectualidade que já havia em Niterói. Niterói é uma cidade muito rica do ponto de vista cultural, e foi possível criar um curso de comunicação social. Eu lembro, por exemplo, o diretor de cinema, o cineasta, Nelson Pereira dos Santos, que é o fundador do curso de comunicação na habilitação cinema da UF. Sim. Mas o perfil do curso de jornalismo, como é que ele se formou, como é que ele aconteceu, que mudanças você foi percebendo ao longo dessa história toda? Sim, bom, como eu disse, eu entrei em 1972, né? A primeira turma entrou em 1969, no segundo semestre de 69, eu creio que eu era da quinta ou sexta turma. Era um curso pequeno, as primeiras aulas, não na minha turma, mas na turma de 69, eram dadas no prédio da reitoria em Caraí, né? Algumas aulas, por falta de sala, eram dadas nos jardins, né? Depois, no ano seguinte, 1970, se conseguiu uma seção temporária de 2 andares no prédio da matemática,
ali no Valonguinho, prédio que, aliás, tem o nome do reitor da época, Manuel Barreto Neto. A gente ocupava o quarto andar e ocupava o subsolo. O restante do prédio era ocupado pelo curso de matemática. Qual era o perfil dos alunos, em sua maioria? Havia alunos, um número significativo, que vinham do Rio de Janeiro, como eu mesmo, gente da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, mas muitos desses alunos tinham parado de estudar, né, às vezes por 2, 3, 5 anos, e estavam voltando para a universidade. Né? Então muitos vinham, eram funcionários públicos, eram pessoas que trabalhavam em empresas, alguns deles vinham de paletó e gravata. Isso criava um certo mal-estar, porque a gente tinha uma ideia de que os informantes da polícia, e havia sim informantes da polícia infiltrados nas turmas, eram pessoas de mais idade que tinham roupa formal, que era uma ingenuidade, né? Não havia sentido. Né? O quadro dos jornalistas, o quadro do mercado de trabalho do jornalismo era bem diferente. Eu lembro que nós tínhamos, na época, 13 jornais diários no Rio de Janeiro. Né? Hoje a gente tem 4. O número de emissoras de rádio era muito grande. Né? As televisões, havia menos televisões, não havia televisão a cabo, por exemplo, mas você tinha um número, né, de ofertas de trabalho muito mais significativo nas redações. As assessorias de imprensa estavam apenas engatinhando, estavam começando. Né? Mas o mercado era promissor. O nível cultural dos alunos era muito bom. Né? As pessoas liam e liam muito, liam livros, liam jornal, se informavam. A capacidade crítica, de reflexão também era boa. Né? No português, talvez não. Né? Tropeçava-se muito com o português. Hoje ainda se tropeça, mas o corretor ortográfico, de certa maneira, facilita um pouco isso. Né? Os alunos de hoje, eu diria, que escrevem bem melhor do que os alunos de 40, 50 anos atrás. Mas era uma faculdade que fervilhava. Ainda ferve, ainda fervilha hoje? Fervilha, né? Mas de uma maneira diferente. Eu acho que os alunos da época eram mais contestadores. Agora, o aluno de hoje, ele tem características diferentes, embora o senhor já tenha respondido, mas, por exemplo, em termos de faixa de idade, em termos de interesse, em termos de motivação. Olha, é diferente, né? A gente sabe que o ser humano é fruto do meio. Né? A sociedade mudou. Sim. Né? A sociedade brasileira mudou muito. Né? Nós hoje vivemos um período democrático, apesar desses sobressaltos recentes, dos golpes, coisas desse tipo, mas é muito diferente do período de 1969 ou 1972, ou ao longo de toda a década de 70. Né? Então, há diferença. Eu não gosto muito de ficar fazendo comparação com gerações, né? Uma coisa até meio velha e meio antipática, mas eu acho que esse aluno, hoje, ele tem mais consciência daquilo que ele quer quando ele ingressa na universidade. Ele até pode errar, mas ele já vem com uma ideia mais clara. No meu tempo, eu me lembro que eu tinha uma aluna que era flautista, tinha uma outra que era bailarina, não, uma aluna não, uma colega, né? Que era bailarina, tinham 3 que faziam teatro e tinha um outro que fazia curso de psicanálise. Né? Todos eles tomaram outros rumos, tomaram esses rumos. Né? Hoje é mais difícil, isso não é que não tenha, mas é mais difícil. O que eu acho que mudou, e nesse caso específico mudou para pior, é que a gente tinha antes um espírito mais coletivo. Né? As bandeiras que nós defendíamos, né? As nossas demandas eram demandas coletivas. Hoje eu vejo boa parte dos alunos com intenções, objetivos muito individuais. Sim. Assim como vejo os professores também. Mais preocupados com as suas pesquisas, mais preocupados com os seus projetos individuais, como orienta a CAPES. A culpa não é deles, a culpa é da CAPES de órgãos dessa natureza. Professor, além da sua experiência de trabalho com aluno em sala, o senhor tem outras experiências no seu histórico? Tem. Rádio, de televisão. Fale-nos um pouco sobre isso. Olha, eu comecei a trabalhar em jornal muito cedo. Né? Comecei a trabalhar com 18 anos, no falecido Diário de Notícias. Que era um jornal que funcionava ali na Rua do Riachuelo, na Lapa, onde hoje funciona a Folha Dirigida. Eu entrei para ser estagiário de polícia e apanhei muito com isso. Quer dizer, apanhei, né, no bom sentido. No ano seguinte eu fui para o Jornal do Brasil, passei no curso de estagiários do Jornal do Brasil e aí me tornei repórter mesmo, aprendi muito com o Jornal do Brasil, fiquei lá 10 anos.
Passei por Rádio Jornal do Brasil, passei por TV Globo, fui editor do RJ, passei pelo Globo, fui repórter especial do Globo, passei pela Folha de São Paulo, sucursal, TV Educativa, ou seja, eu rodei muito, né? Então tem uma grande experiência, inclusive, para transmitir para o aluno. Isso é fundamental. Que é uma variada experiência, uma experiência, como se diz, vivida no processo do seu curso. Mas não só eu tive essa trajetória, né? Eu diria que a grande maioria dos professores do nosso curso de jornalismo tem a mesma trajetória, né? Uns mais, outros menos, mas é uma característica do curso de jornalismo da UF essa conciliação entre o fazer e o pensar. Quer dizer, porque ninguém pode fazer sem pensar, nem pode pensar sem fazer. Né? Isso faz parte do projeto da universidade, né? De qualquer universidade. Sim, perfeito. Nós queremos mais de você, no sentido, se não der nesse bloco, porque estamos terminando o bloco, em outra oportunidade, porque eu estou vendo, eu não tinha o prazer de conhecê-lo. Agora, começando a conhecê-lo, estou vendo que nós temos aí um poço de conhecimento, de experiência, de comunicação, que nós precisamos coletivizar mais. Tá bom, porque agradeço, isso é muito importante. Agradeço. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco, agradecendo ao professor, e no segundo bloco nós daremos sequência no conhecimento do curso de jornalismo. Mas, de toda maneira, como não teremos o prazer de tê-lo no segundo bloco, eu quero agradecer desde já. E em outras oportunidades estar conosco para discutirmos um pouco essa questão, talvez, além do jornalismo, toda a questão histórica que o senhor viveu, que eu vivi, também um pouco nesse período todo de exceção no país, em que a gente viveu um período em que não sabia o que se podia falar, que consequências traria a fala, quem é que nos controlava em sala de aula, quem é que fazia os nossos apontamentos, quem é que levava os nossos apontamentos para o Serviço Secreto do Exército. O senhor deve ter tido esse problema, que eu tive também, na própria universidade e em outras instituições nas quais eu trabalhei. Então é um período que, graças a Deus, está, pelo menos se espera, bastante para trás, e a gente espera que não se repita na história brasileira. Mas a gente nunca sabe para onde vai a história. Eu acho que parte desse trabalho lamentável hoje vem sendo feito por alguns juízes e alguns promotores. Professor, muito obrigado. Vamos dar um pequeno intervalo e voltamos ao segundo bloco. Telespectadores, estamos iniciando o segundo bloco do programa sobre o curso de jornalismo da UF. Nesse segundo bloco, contamos com a participação da professora Larissa Moraes, coordenadora do curso, jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em comunicação pela PUC do Rio de Janeiro, e doutorado pela UF, e com a participação também da professora Flávia Clemente de Souza, chefe do departamento, ao mesmo tempo que ocupa o cargo de vice-diretora do IACS. É jornalista formada pela UF, tem um mestrado em comunicação pela UF
e o doutorado em Linguística pela Universidade do Rio de Janeiro. Nós queremos agradecer a presença, a participação das professoras e nos poder dar mais esclarecimentos sobre o curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado a vocês. Qual é a estrutura, a organização do curso de jornalismo dentro de Artes e Comunicação da UF? Na verdade, jornalismo é um curso novo, né, relativamente novo. Ele foi criado em 2015, mas ele tem toda uma história anterior do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo, né? Então, ele vem, ele apesar de ser um curso novo, ele vem já trazendo essa parte anterior de conhecimento que a gente já tinha. E a estrutura do curso, ela basicamente, ela se divide numa área que é mais de humanidades, mais geral, né, de conhecimento geral da formação dos alunos, e nas especificidades das formações em jornalismo. E os componentes curriculares, os créditos são oferecidos todos no curso de jornalismo, ou o aluno de jornalismo tem créditos também chamados costumeiramente externos, e vice-versa. Há alunos de outros cursos que podem buscar créditos no curso de jornalismo. A gente, na verdade, tem uma parte da formação que é oferecida em outros cursos, né? Uma formação humanística ali, que tem o apoio da área do curso de Sociologia, eles fazem disciplina em História também, fazem disciplina em Geografia, Letras, Economia também. Mas é uma formação diversificada e a gente oferece disciplinas para o curso de Educação Física e Cinema. Agora, além disso, a estrutura da universidade, ela permite duas coisas que são muito importantes, né? Uma das coisas que ela permite é que o aluno transite as aulas dos outros departamentos que nos oferecem as disciplinas, o aluno vai até a unidade. Então, os alunos do curso de jornalismo acabam conhecendo várias outras unidades, vários outros departamentos. E, além disso, a gente também aceita alunos de outros cursos para fazer nossas disciplinas. Então, o aluno pode ir lá procurar e a gente tem o hábito de sempre oferecer vagas para outros cursos que tenham interesse em alguma formação específica. Agora, é sempre específica. Aluno matriculado e inscrito na universidade. Na hipótese, por exemplo, que alguma pessoa que não seja estudante, ela poderia, não seja matriculada na UF, ele poderia querer participar de alguma disciplina? Existe uma modalidade que sim, né, o Estatuto prevê, tem um limite, né, de disciplinas que o aluno de outra universidade pode fazer existe a figura do aluno ouvinte, que ele não precisa ser da UF, e existem também os cursos de extensão, que algumas vezes alguns cursos de extensão nem precisam ter a formação superior, né, a graduação. Mas são específicos, não fazem parte da nossa grade curricular normal, né, regular. Agora, o aluno de jornalismo, ele tem prática, ele faz a prática de que forma? Em laboratórios, na comunidade? Como é que é feita essa prática? A gente, no currículo atual de jornalismo, está previsto que desde o primeiro período até o 7º, o aluno tem aulas em algum tipo de laboratório. Isso é uma novidade, né, do novo curso de jornalismo, seguindo uma orientação do MEC. Então, a cada período ele vai cursar uma parte, um laboratório de 30 a 60 horas, né, pelo menos uma atividade, ou TV, ou rádio, ou foto, ou comunicação institucional. Isso é uma das coisas que a gente acha que houve um ganho, né, na mudança curricular, porque ele vivencia, a gente evita que o aluno tenha que cursar muitos períodos para perceber a realidade profissional que ele vai encontrar no futuro. Então, assim, desde o começo ele vai tomando gosto, né? Ele vai em paralelo ao conhecimento teórico, vai conhecendo também a especificidade da prática profissional. Se a gente pudesse pensar no perfil do aluno concluinte do curso de jornalismo, que traços a gente poderia colocar nesse perfil? O
Olha, a gente quer que ele possa transitar, né, por diferentes áreas. Eu acho que isso é uma característica do profissional de comunicação hoje, assim, que ele possa ter um conhecimento. É claro que às vezes o aluno gosta mais de uma área do que de outra, mas a gente sabe que cada vez mais o profissional de comunicação tem que atuar em diferentes frentes, né? E essa seria uma característica. Eu acho que outra é essa questão do conhecimento teórico que anda ali em paralelo, né, ao conhecimento prático, uma formação humana, uma formação crítica, uma marca grande ali também no curso da UF. O perfil do egresso é esse mesmo, é esse aluno que vai, né, com instrumental para poder atuar em várias áreas do mercado que ele queira, e que ao mesmo tempo ele também tem uma formação teórica abrangente que permita ele seguir por outras opções no futuro, né? E o aluno, de modo geral, ele tem algum retorno, ele dá algum retorno sobre os enfrentamentos que ele tem do mercado de trabalho, porque a gente fica pensando, você forma X alunos, e esses X alunos eles tentam se colocar no mercado. Alguns deles conseguirão possibilidade direta no jornalismo, outros não. Existe por parte do aluno alguma iniciativa de dar um retorno sobre o que ele enfrenta, como é que ele confronta esta situação? A gente faz um evento lá na UF, é um evento semestral, a gente procura chamar ex-alunos para dar depoimentos para nós mesmos e para os colegas. A gente tem uma mesa que se chama Prata da Casa. E aí nessa mesa a gente chama alunos de diferentes áreas de atuação e ouve um pouco sobre o que funcionou e o que não funcionou na formação deles e que enfrentamentos eles tiveram no mercado, né? Contar um pouco, trocar a história, né? E os alunos atuais costumam gostar muito, ficam orgulhosos e se imaginam naquela mesa. Eu acho que é um retorno importante, interessante que a gente tem tido. Na verdade, o jornalismo está mudando muito, né? Nos últimos anos, assim, nos últimos 20 anos, depois que surge a internet, o jornalismo começou a ter uma outra visão do que é o mercado, né? O mercado do jornalismo hoje não é mais só a redação, não é mais só trabalhar na mídia tradicional. Então a gente tem aí os nossos egressos, as pessoas, e até os alunos mesmo, enquanto estão estagiando, eles têm várias perspectivas de campo de trabalho. Eles não trabalham só no jornalismo das redações, mas eles podem trabalhar nas empresas, em outras instituições, né? Eles podem trabalhar em formas de fazer jornalismo que sejam mais independentes, né? Usar a internet, criar blogs. Então, existe todo aí um leque de possibilidades que há 20 anos atrás ele não existia. Então, para o curso em si de jornalismo, a gente vê até um perfil de pessoas que são mais diversificadas do que antes, né? Antes era uma pessoa que pensava numa redação quando entrava na faculdade de jornalismo. Hoje, quem entra num curso de jornalismo, ele está pensando mais do que isso, né? Está indo além da redação. Perfeito. Nós estamos praticamente chegando ao final do nosso tempo de programa, mas eu deixaria um minuto para vocês, de repente, quererem dar uma mensagem, alguma questão que vocês gostariam de colocar sobre o curso de jornalismo ou para a comunidade externa que nos está ouvindo, alunos, pais de alunos, profissionais diferentes, qualquer forma de mensagem para comunicarmos a eles o nosso curso de jornalismo. Fiquem à vontade para poderem colocar isso. Acho que a gente pode falar que a gente tem as portas abertas, né, assim, para receber, para mostrar. O nosso campus é muito receptivo. Eu, de vez em quando, recebo pessoas lá na coordenação que querem informações. E é isso, o nosso campus é muito simpático. A gente enfrenta alguma dificuldade, eventualmente, né? A universidade pública tem os seus problemas, mas eu acho que a gente oferece um curso de excelência, um curso muito bom. Eu acredito, gosto e me sinto feliz de trabalhar compartilhando, né, um pouco da experiência profissional aí com os alunos. Exatamente. Assim, a gente está de portas abertas para todo mundo, né? Não só para alunos de graduação, futuros também, né? Quem queira conhecer, que está ainda no ensino médio, e para a sociedade em geral, que queira participar dos nossos eventos, conhecer lá o nosso instituto. Fica a mensagem para o público
de que o curso de jornalismo está aberto para adesões, para busca, para alunos, e, ao mesmo tempo, a mensagem talvez até mais forte de que nós tivemos aqui a oportunidade de ter 3 profissionais que gostam do que fazem, vibram pelo que fazem, o que é fundamental em qualquer profissão, eu diria mais ainda na comunicação do que em outras, mas é fundamental em qualquer profissão que a pessoa queira abraçar. Eu sou da área de educação, a gente costuma dizer que quem trabalha em educação, ele tem que necessariamente gostar do que faz e gostar de gente. Se ele não gosta de gente e não gosta do que faz, ele não serve para trabalhar na área de educação. Difícil, Acredito que em comunicação é algo muito próximo, algo muito semelhante. De toda maneira, estamos encerrando o nosso segundo bloco, nosso programa de hoje, sobre o curso de jornalismo da Universidade Federal Fluminense, agradecendo nesse bloco a professora Larissa Moraes e a professora Flávia Clemente de Souza, que estiveram conosco. Tivemos uma pequena amostra do que é a totalidade do curso de jornalismo. Obrigado, fiquem acompanhando o nosso programa, vejam na tela o site e o telefone e podem acompanhar o programa ou no site da ASP, ou então pelo UFTube, ou pelo YouTube, ou no canal 17 da operadora SIM. Muito obrigado a todos.